O canal do Produtor TV continua a série de entrevistas sobre as principais ações do Sistema CNA-Senar em 2016. Vamos também, é claro, apresentar as perspectivas para 2017. Hoje o nosso assunto é o trabalho da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte. E para conversar comigo eu recebo aqui no estúdio o assessor técnico Rafael Linhares. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Rafael, qual o tamanho do rebanho nacional hoje e como está distribuído, então, pelas regiões deste país continental? Segundo levantamentos do IBGE referente ao ano de 2015, o rebanho nacional hoje de bovinos é na ordem de 215 e 200 mil cabeças, aproximadamente. Tá? Esse número consagra o Brasil... Milhões de cabeças, né? Milhões de cabeças. Esse número consagra o Brasil como o segundo maior rebanho bovino do mundo, atrás somente da Índia, que tem a espécie bovina como uma espécie religiosa, tem todo um aparato, uma doutrina religiosa que acompanha a criação do bovino em ambiente não pode indiano. abater as vacas. Exatamente. Okay. Agora, em relação aos estados, como fica a distribuição do rebanho, então? Bom, aqui na tela a gente vê a distribuição em nível de região, onde predomina 34% na região centro-oeste. Detém aí os principais estados com maior rebanho bovino. A nível de estado, o destaque é para o Mato Grosso, que detém quase 14% desse rebanho nacional, com aproximadamente 29 milhões de cabeças. Tá? Teve um acréscimo de 2014 para 2015, na ordem de 1 milhão e poucas cabeças, mas o grande líder nacional é o estado do Mato Grosso, inserido dentro da região centro-oeste. Ainda ele está liderando, né? Mato Grosso do Sul estava indo, mas Mato Grosso ainda é na frente, né? Isso, exatamente. Ok. E como tem sido a evolução do número, então, de abates de bovinos? Em relação ao abate de bovinos, a gente tem aqui uma tela que apresenta aqui por faixas trimestrais no ano de 2014, 2015 e os 2 primeiros trimestres de 2016. Em relação a 2014, a gente tem um acumulado aqui nos 4 trimestres de 2014, referente na ordem de 33 milhões de cabeças abatidas. A partir daí, em 2015, a gente já tem uma redução na ordem de 30 milhões. Tá? Tudo leva a crer que em 2016 a gente possa ter uma redução também, fechando aí na ordem de 29, 30 milhões de cabeças abatidas também. Quais os motivos dessa, justamente que nós temos essa queda? Houve também muito abate de matrizes, né, em outros anos, né? As causas, Marcelo, são variadas. Nós tivemos uma seca atingindo os principais estados produtores de pecuária de corte. Nós tivemos o consumo interno de carne bovina que teve uma redução pela crise política e econômica que o país está passando. O crescimento do consumo de outras carnes concorrentes, como é o caso da carne de aves. Isso tudo somado, teve-se uma redução do abate de bovinos, teve uma redução menor de produção de carne e, consequentemente, isso nos mostra no gráfico que aponta para 2016 uma redução também. Esse ano de 2016, principalmente no início do ano, houve uma disputa muito grande dos frigoríficos e pecuaristas em relação ao que se tinha, né, para abater. Teve essa relação também, Rafael? Teve sim, teve essa relação, a busca pelo animal gordo terminado, que devido à seca faltou o boi gordo para abate, né? E também houve também muitos fechamentos de frigoríficos. Então, em 2015, se eu não me engano, foram 52 plantas sob serviço de inspeção federal fechadas, mais uma redução, mais um fechamento de 5, 6 unidades em 2016. Então, teve sim uma redução considerável do número de animais abatidos e produção de carne também acompanhando. E o produtor ainda pode ser, quem tem o boi a pasto, podia segurar um pouco mais, né? Mas só que tinha essa questão do clima também, das pastagens degradadas, né? Sim, teve a questão do clima, teve a oferta de pastagem aumentando, diminuindo, dependendo de cada criatório. E o principal, o produtor às vezes tem que desembolsar, tem que fazer a liquidez do seu plantel para pagar os seus compromissos. Não tem como segurar. Não né? tem como segurar. Agora, esse número de abates representa quanto em toneladas? Em tonelada de carne, a gente vê na próxima tela, também na faixa trimestral, porque esses dados são levantados pelos relatórios do IBGE e nos apontam também uma redução. No 2014, a gente teve um acumulado aí de 8 milhões de toneladas de carne bovina sendo produzidas. Em 2015, nós já tivemos uma redução para 7 milhões e meio, tá? E um acumulado aí no primeiros 2 trimestres de 2016 na ordem de 3 milhões e 600 mil toneladas. Então, aponta também uma redução em relação aos 2 primeiros trimestres de 2015
isso em volume de carne. Isso a parte de volume de carne, então, né? Agora, existe diferença entre o número de abates de machos e fêmeas? Existe. Essa relação ela é muito importante porque a participação da fêmea no abate bovino brasileiro vai corresponder à reposição futura que o rebanho nacional vai consumir. Então, nesse sentido, aqui nessa tela também nos mostra a participação do macho e da fêmea. A linha acima mostra a posição do macho e a linha abaixo a participação da fêmea nos abates bovinos. Então, no segundo trimestre de 2016, a gente tem uma proporção de 54% para macho, 31% para fêmea. Essa relação já é derivada da retenção de matriz que o produtor teve a partir de 2013, quando, na falta de bezerro, na falta de reposição, ele percebeu que a fêmea estaria sendo mais abatida, ia faltar o animal de reposição, ele reteve, ofertou outros animais mais precoces para abate, entrou em linha de financiamento específica, enfim, ele reteve essa fêmea gerou mais produto, essa fêmea deu cria e hoje a gente já tem uma oferta um pouco maior de bezerro, um pouco melhor de reposição, consequentemente uma redução já de 2% no preço do bezerro para a reposição a nível Brasil. Basicamente, teve uma redução sim no valor do preço. Rafael, tem como a gente detalhar um pouquinho melhor essa questão, que é uma questão muito delicada, né? Porque se cria a linha de crédito para fazer a retenção da matriz, justamente para o produtor conseguir pegar esse dinheiro no financiamento para segurar a matriz e não mandar para o abate, né? Isso. Mas ele começou a fazer isso automaticamente quando valorizou a recria. Nesse sentido que começou... Valorizou a cria. Quando ele percebe que o valor do bezerro está distanciando, ele acha mais interessante reter a fêmea, criar outras opções de rentabilidade, criar outros meios para assumir os seus compromissos, mantém a fêmea no plantel, mantém a fêmea reprodutiva, tira os produtos delas e comercializa. A linha de financiamento aparece como uma grande alternativa. Propicia ao produtor a possibilidade dele ter essa fêmea no pasto, produzindo, gerando produto e tendo dinheiro para poder liquidar as suas dívidas, os seus compromissos financeiros. Tá? Vale a pena toda a estratégia. São ciclos que acontecem. São ciclos. A gente já entra no ciclo de uma oferta maior de bezerro, exatamente. Teve alguns problemas muito sérios de bastante produção, né? O preço estava baixo, né? O mercado ficou muito tempo desregulado, né? Por essa questão de você cumprir o ciclo, né? Você não conseguia fazer reposição. Houve vários espaçamentos em relação a isso, a preocupação do pecuarista? O ciclo da pecuária vem se desenvolvendo, oferta de bezerro, oferta boi gordo, a arroba tende a diminuir, a oferta do bezerro passa a ser menos interessante, o produtor acha outros meios para poder fazer o dinheiro também com as suas fêmeas, e aí de 3 em 3 anos esse ciclo dá uma volta completa, nós estamos entrando num ciclo de oferta maior de reposição. E cada ciclo tem a sua valorização, tem o seu momento, né, de ter essa valorização, né? Exatamente. Mas existe alguns ciclos em que o produtor, às vezes, tem produtores que entram na aventura de vou produzir só cria ou fazer só recria, né? É um complicador do mercado, né? A CNA acompanha isso? A CNA acompanha, a CNA divulga informações, recomenda informações ao produtor para que o pecuarista esteja atento a essas movimentações de mercado, movimentação de ciclo da pecuária, porque a informação hoje ela está acessível, vale a pena, via aplicativo, via revistas, via sites, a informação está aí servida, então vale a pena uma boa análise, uma boa gestão de estratégia para comercializar melhor, na melhor época, no melhor pagamento possível para os seus produtos. Rafael, que às vezes uma mudança, né, pode significar um prejuízo, às vezes o que está dando lucro nesse momento, na hora que ele investe, e aí, quando chega o produto final para ele ter esse produto para vender, o mercado já mudou. Exatamente, essa é a característica da pecuária de corte, ela tem um ciclo longo. Né? Você termina um boi hoje com 3 anos, falando precocemente aí, né? Então vale a pena o produtor fazer as suas análises, levantar a sua estratégia para que não seja pego de surpresa. E esses dados ele encontra facilmente, né, com a CNA, a CNA está sempre fornecendo essas informações para essas análises? Sim, hoje a CNA tem acompanhamento de custo de produção via o projeto Campo Futuro e tem também acompanhamento de preço que a própria entidade parceira, o CPE, faz, isso tudo é divulgado, isso tudo é bem oferecido ao produtor.
E a ICP é uma entidade muito respeitada em relação a números, né, Rafael? Eles conseguem fazer um bom acompanhamento. Agora, quais são os números da balança comercial? Em relação à balança comercial, também seguindo aí o acumulado do ano, nesse caso a gente usa dados do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior, através da pesquisa Alice Web, que nos mostra que de janeiro a outubro de 2016, em renda, nós já tivemos 4.490 milhões de dólares em carne bovina exportada. Quando eu falo carne, Marcelo, eu falo carne in natura, carne industrializada, miudezas, carnes salgadas e tripas. Tá? São esses cinco tipos de carne que a gente está considerando. Tá? Esse acumulado de quase 4 bilhões e meio é 6% menor que o acumulado de 2015, quando atingiu 4 bilhões 775 milhões de dólares em carne bovina exportada. E em volume nós tivemos de janeiro a outubro 1.143.000 toneladas, quando em 2015 1.111.000 toneladas. Em relação ao volume, nós tivemos um acréscimo no volume exportado de 3%. Mas devido à regulação cambial, tivemos um câmbio um pouco menor em 2016 em relação a 2015, nós tivemos aí um pouco mais de volume e um pouco menos de valor acumulado para a exportação de carne bovina. Agora tem as importações, que acho que não tem tanta significativa assim, né? Em relação... nós pontuamos para ter uma análise e um acompanhamento, mas ela não ofende o nosso saldo da balança comercial. Nós importamos 200 milhões de dólares, quando exportamos 4 bilhões de dólares. Então, é inexpressivo, a gente faz esse acompanhamento, isso em volume, 40 mil toneladas somente importada em 2016, 38 mil toneladas em 2015, é um valor muito baixo, ainda bem, para poder ter saída para a carne produzida aqui em território nacional. Então, isso favorece o nosso saldo, sempre positivo para a carne bovina. Porque é até interessante que todo o esforço que está se fazendo para ampliar esse mercado, né? Exatamente, esse é o pleito. A grande vitória esse ano em relação aos Estados Unidos ainda, que está em Exatamente, a abertura de novos mercados, colocar a nossa carne cada vez mais no mercado externo e o principal, colocar a nossa carne numa qualidade acima que possa agradar países, consumidores que pagam melhor e compram mais. Esse é o lema aí que a gente tem levantado. Ok, assessor técnico Rafael Linhares, nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo depois nós continuamos com o Balanço 2016, perspectivas para 2017, falando da bovinocultura de corte. É um instante só.